Glória, as palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. A palavra fala: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concedeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, porque Deus lhe falara. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre desde o princípio a sua palavra. Deus tem promessa para o homem, tem promessa para mim e para você, a todo momento. E as promessas de Deus podem ser boas e podem ser más. Nem sempre as promessas de Deus são boas. Muitas vezes o homem não cumpre o que Deus prescreve, e aí as promessas se tornam más. Eu tinha me preparado para falar da palavra de Deus sobre um determinado assunto, mas hoje a mesa está posta. A mesa está posta e o assunto vem já desde o começo falando sobre esse amor de Deus sobre nós. E eu não quero perder esse amor de Deus sobre nós que está em mim e em você agora neste momento, no momento tão maravilhoso da Santa Ceia, de nós relembrarmos tudo que Deus fez por nós. Então hoje eu troco-lhe o assunto. A mesa aqui está posta. Então peço para os irmãos abrirem a Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. A palavra fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Pode sentar. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Jesus estava lá. Jesus estava presente. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, foi criado com capacidade mental, capacidade de tomar decisões, como ainda até hoje nós tomamos nossas decisões. E apesar de Deus dar ao homem essa natureza, uma natureza reta, semelhante a dele, a sua imagem e semelhança, retidão, Adão toma decisão. Adão fez mal, escolheu o mal, o que ele queria para a sua vida. Adão, ele manchou dentro de si aquela imagem de Deus. Ele prefere escolher as coisas do mundo. E essa imagem, agora danificada, foi passada adiante aos descendentes, a nós, até hoje. Porém, apesar da pureza da imagem de Deus estar agora arranhada dentro de nós, apesar de nós carregarmos essas cicatrizes do pecado, ainda nós temos a imagem de Deus. Mas tudo mudou. Nós não carregamos mais aquela imagem primária que Deus nos deu.
Nós agora carregamos uma imagem modificada. E modificada moralmente, mentalmente, espiritualmente. Nós modificamos. Não temos mais a pureza de Deus. E ali que muitas vezes tem a outra promessa. A promessa da morte, a promessa do inferno. E quando Adão, ele pecou, ele errou. E ele percebeu o erro e ele foi se esconder, envergonhado do pecado. Então Deus teve que fazer um sacrifício. Um sacrifício de sangue, para cobrir a vergonha do homem. Um sacrifício para fazer uma veste de pele, para cobrir a vergonha do homem. O homem agora passou a ser conhecedor. Começou a ser conhecedor das coisas do mundo. É que, para nós vivermos no paraíso, temos regras. E a regra é obediência. Se estamos obedecendo a palavra de Deus, nós merecemos o paraíso. Se não estamos, nós merecemos o fogo do inferno. E era o assunto que eu ia falar hoje, mas a mesa está posta. E eu quero falar mais do amor de Deus. E Jesus, não porque Jesus não falou do inferno, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. Começa a procurar lá as palavras lá para você. Jesus falou mais do inferno do que o céu, mas a mesa está posta. E eu quero falar desse grande amor de Deus por nós. E o fato de nós não obedecermos a Deus, ele gera a morte. É o pecado. E Adão pecou. E nós podemos ver que o homem, ele preferiu ampliar os seus conhecimentos. Porque a promessa do mundo era, se nós desobedecermos, fizermos a vontade do mundo, nossos olhos abririam. Nós passaríamos a ter conhecimento como Deus tem. Fomos enganados. E nós não podemos continuar sendo enganados. A orientação do mundo é essa. Que você abra os olhos para as coisas do mundo. A promessa do mundo é nos dar conhecimento. E sempre vai dando mais conhecimentos. Mas esses conhecimentos do mundo nos afastam de Deus. E o homem, então, com sua curiosidade, ele esqueceu que o mundo estava prometendo a morte. Deus tinha falado, se comerás, morrerás. Mas o homem prefere a desobediência pela sua curiosidade. Então Deus, de alguma maneira, ele se arrepende de ter feito o homem. E o homem perde o direito de viver no paraíso. Agora expulso do paraíso, para morrer no mundo difícil, mundo de sofrimento. Comerás do teu próprio suor. Vejam como as promessas de Deus são maravilhosas, sim. Mas nós temos que obedecer o Pai. A casa é gerada por leis do Pai. Mas, apesar de Deus, Ele está arrependido de ter feito o homem, Ele continua amando o homem. Continua amando a mim e a você. Mas o amor sempre tem um certo limite. Ele vestiu o homem com aquela pele. Um animal morto, derramado sangue, para cobrir a vergonha dos nossos pecados. Cobrir a vergonha de Adão, a vergonha de Eva. O homem prefere se aprofundar nos conhecimentos do mundo. Quer conhecer as coisas do mundo. Mas Deus ama o homem e dá mais uma chance. Dá mais uma chance ao homem. O corpo e o sangue do seu filho por nós. A mesa está posta.
deu o seu Filho unigênito, para que todos que aquele nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos o Verbo no mundo. No princípio, o Verbo era Deus, estava com Deus, era Deus. E agora o seu Filho está no mundo. Mas o Filho também é rejeitado. O Filho agora é rejeitado. A desculpa agora não é a mulher que tu me deste. A desculpa agora não é a curiosidade de experimentar lá as coisas do mundo, de comer algo diferente para abrir os olhos. A desculpa agora foi outra, que não havia lugar na estalagem. O dinheiro estava falando mais alto. Não tinha espaço para o Filho de Deus. A hospedagem estava cheia. A desculpa era que de Nazaré não poderia ser nada de bom. O que sairia lá de Nazaré? A desculpa agora que esse não era descendente de um rei, ele não era descendente de um sacerdote, não era descendente de um levita, era filho do Zé, de Maria. E agora tinha nascido lá numa estalagem. Rejeitamos novamente a salvação. Rejeitamos de novo a pureza de Deus. E essas distorções da palavra de Deus, que Satanás fez lá atrás com Eva, distorceu a palavra de Deus, continua sendo feito até hoje. Continuou sendo feita lá pelos sacerdotes que distorceram a palavra. Eles abandonaram a verdade. Começaram a seguir apenas as tradições dos homens. O que os sacerdotes mandavam, o que lhe interessava. Negaram agora a promessa de Deus. Vinha se falando ao todo tempo das promessas de Deus, daquele filho. E agora negam. Negaram também o sacrifício vivo, a segunda chance que Deus nos deu para voltarmos a viver no paraíso. Agora negam. Lá no princípio, o homem, ele desobedece a Deus. Ele rejeitou os ensinamentos, perdeu o direito do paraíso, perdeu o direito de viver na presença do Senhor. E agora rejeita o Filho de Deus. Rejeita a promessa. Rejeita a segunda chance de nós podermos viver no paraíso, de estarmos novamente com Ele. E agora, não era apenas o sacrifício de um animal, era o sangue do seu Filho, o Filho unigênito, dado por nós. As regras agora mudaram. Não é mais só obedecer e não comer o fruto da árvore proibida. Agora é crer. Crer ou não crer. Viver eternamente na presença do Senhor ou viver no inferno. A decisão é nossa. Não basta agora apenas obedecer, tem que crer. E crer nesse Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas infelizmente ainda o povo continua não querendo, rejeitando esse sacrifício, o sacrifício vivo. Nós vivemos um tempo difícil, um povo ambicioso, mundano, agarrado a preconceitos, a preceitos, a religiões, falsas religiões, religiões de comodidade. Mas mesmo assim, Jesus ainda nos dá uma chance. Jesus nos dá uma chance. Ele dá uma oportunidade para mim e para você. Em Apocalipse 30, Jesus fala: eis que estou à porta e bato.
Ele está novamente. Ele quer cear comigo e com você. E nesta noite está posta aqui a mesa. Ele quer cear. Mas não é somente essa ceia aqui de obediência, de estar relembrando. Ele quer voltar para cear. Então o momento hoje, agora, é de nós darmos o lugar para Jesus na nossa casa. Ele quer cear conosco. E a palavra fala lá atrás em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É agora que nós podemos achar. Invocar enquanto puder. Depois não pode. Hoje a mesa está posta. Mas existem regras. Regras para se cear. Não basta nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. É preciso nós cumprirmos os ensinamentos por completo. E crer que esse Jesus maravilhoso voltará para nos levar. Jesus, Ele está dando uma nova oportunidade para nós hoje. É momento de nós se arrependermos. Ele fala: eis que estou à porta e bato. O momento é hoje. Não queira você fazer da sua maneira. As regras são simples. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é Pai. E as regras são simples. É você que tem que abrir a porta para a sua salvação. É com você. E basta nós cumprirmos os ensinamentos que Ele deu. Simples. E Jesus fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. E ele comigo. Ele está falando, Ele está te convidando. Não queira fazer da sua maneira. Marcos 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Essa é a promessa. Uma promessa simples. Crer ou não crer. Acreditar. E a mesa está posta. E eu quero convidar o pastor Adilson para prosseguir nessa ceia maravilhosa, nesse convite que Jesus está fazendo para mim e para você. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, nós estamos aqui na sua casa para cear, para cumprir, Senhor Deus, até que tu voltes, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, nós somos pecadores, nós espiamos o mundo, Senhor Deus, e muitas vezes nós queremos viver como o mundo, Senhor Deus, mas nós estamos nesse mundo, ó Pai. Então, papai, nós te pedimos a sabedoria, papai, nos dê inteligência, nos dê capacidade, entendimento, discernimento, Senhor Deus, para poder viver neste mundo. Pai querido, abençoe, Senhor Deus, a cada um que veio aqui, Senhor Deus, e perdoe os nossos pecados, para nós podermos cear, Senhor Deus, contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.